Nessa aula de número 3, já estudamos probabilidades na aula 1 e na aula 2, definição. Dando continuidade, vamos estudar agora uma probabilidade condicional. Como o próprio nome sugere, é uma probabilidade dada a uma certa condição. Para isso, nós vamos fazer o estudo através de um exemplo, tá? Então, foi dada uma tabela. Nessa tabela, ela mostra uma pesquisa que foi feita na saída do jogo do Fla-Flu no Maracanã. Aí foram entrevistadas 80 pessoas, das quais 41 são flamenguistas. Desses flamenguistas, 27 são homens, 14 são mulheres e 39 são torcedores do Fluminense, sendo 23 homens e 16 mulheres, num total de 50 homens e 30 mulheres. Aí foi feita a pergunta: escolhendo-se uma pessoa ao acaso, constatou-se que era homem. Qual é a probabilidade que ele seja torcedor do Flamengo? Aqui está o fato desta probabilidade, dessa questão ser uma probabilidade condicional. Quando eu coloco a condição, constatou-se que era homem. Essa é a condição. Então vamos resolver este exercício. Uma vez que vai ficar muito simples de resolver esse exercício. Vamos lá, como se resolve esta probabilidade. Então, qual é a probabilidade que ele seja torcedor do Flamengo? Então, nós temos aí a nossa tabela. O total, o espaço amostral total é 80. Então, são 80 pessoas que foram entrevistadas. E ele quer saber qual é a probabilidade que essa pessoa que foi entrevistada, que é homem, essa é a condicional, seja um torcedor do Flamengo. Então, nós vamos usar aqui o conectivo e. Então, flamenguista e homem. Então, é intersecção. A intersecção é 27. Então, para calcular essa probabilidade, eu pego a condição, que é flamenguista e homem. São 27, essa é a intersecção. Qual é a probabilidade que ele seja torcedor do Flamengo? Ele, então é 27. No total de 50. Observe que nós reduzimos o nosso espaço amostral. Os entrevistados gerais foram 80, mas como ele já deu a condição que é homem, então só existe 50 homens no total dos que foram entrevistados. 30 são mulheres. Então eu vou calcular essa probabilidade dividindo 27, que é fato dele ser a pessoa entrevistada ser flamenguista e homem, no total de 50. Então a resposta seria 27, 50 avos. Transformando isso aqui em porcentagem, bastaria você multiplicar aqui o denominador aqui por 2 para ficar 100 e o numerador também por 2, ficaria 54%. Então 54% dos entrevistados são flamenguista e homem. Bom, mas nós vamos olhar essa probabilidade de uma outra maneira. Vamos enxergá-la de uma outra maneira. Vamos entender o que nós estamos estudando. Nós estamos estudando probabilidade condicional. Então nós vamos usar aqui a probabilidade condicional, a condição é flamenguista e homem. Essa barrinha aqui, vocês vão ler dado que ou sabendo que. Então, eu quero saber qual é a probabilidade deles de ser um flamenguista, dado que homem, ou sabendo-se que homem. Então, nós vamos pegar a nossa probabilidade anterior e vamos dividir o numerador e o denominador dessa probabilidade pelo espaço amostral geral, que tínhamos comparado aqui com o espaço amostral parcial, que é esse 50. Vou usar o geral. Então, vou pegar 27 e dividir por 80, esse 27 aqui, numerador, e dividir por 80. E vou pegar o meu denominador aqui, que é 50, e também dividir por 80. E vamos fazer agora a interpretação deste resultado. O que seria 27 sobre 80? Então, 27, nós sabemos que é a intersecção entre esses dois eventos, ser flamenguista e ser homem. 27 é essa condicional, flamenguista e homem. Então,
dado a condição de ser homem, no total de 27 flamenguistas, temos aqui, ó, esse resultado eu vou compará-lo com o geral. Então, é o resultado flamenguista e homem, está aqui 27 sobre 80, essa é a interpretação deste numerador. E do denominador 50 em 80 é a condição de ser homem. Então são 50 homens no total de 80, é a probabilidade de ser homem, 50 e 80. Então podemos escrever essa situação generalizando da seguinte maneira: a probabilidade de ocorrer um evento A, dado ou sabendo-se que ocorreu B, vai ser a intersecção da probabilidade do evento A com B, que no caso aqui, ó, é ser flamenguista e homem, aqui, ó, ser flamenguista e homem, aqui, dividido pela probabilidade de ser homem. A probabilidade de ser homem aqui é, no caso, 50 sobre 80. E a probabilidade de ser flamenguista e homem é 27 sobre 80. Podemos escrever desta maneira e vamos usar essa fórmula aqui. Então temos aí uma fórmula para calcular a probabilidade condicional. Essa barra você vai ler sabendo que ou dado que, essa condição. Então vamos fazer 2 exercícios para fixarmos a probabilidade condicional. Temos esse exercício aí, ó. Uma urna contém 20 bolas que são numeradas de 1 a 20. Escolhe-se uma delas ao acaso e vê-se que o número nela marcado é maior que 8. Aqui vai estar a condição, ó. Então vai escolher uma bola numa urna que foi, as bolas são numeradas de 1 a 20, vai escolher uma bola ao acaso, só que o número nela marcado é maior que 8. Então já tem uma condição aqui, um número maior que 8. Então quem são? Numa urna que tem 20 bolas, os números maior que 8, vai de 9 até 20. São 12 números, então 12 bolas nesse sorteio. Aí vem a pergunta: qual é a probabilidade de esse número ser múltiplo de 5? Então, a condição maior que 8 e múltiplo de 5. Os múltiplos de 5 maiores que 8 são 10, o 15 e o 20. Então, vamos fazer a solução desta questão. Qual é a probabilidade desse número ser múltiplo de 5? Então vamos usar a nossa formulazinha, a probabilidade de ocorrer A dado B, que é o nosso caso, a probabilidade de ser um múltiplo de 5, sabendo que é maior que 8. Então primeiro nós vamos calcular a intersecção de A com B. A intersecção é os elementos 10, 15 e 20. Esses elementos são maiores que 8 e são múltiplos de 5. A intersecção são 3 elementos. Então a probabilidade vai ser 3 no total de 20, dividido pela condicional. A condicional é que seja um número maior que 8. São 12 números maiores que 8. São 20 bolas, 12 são maiores que 8. Então 12 no total de 20. Aqui nós vamos fazer o cancelamento, tranquilo, essa parte aqui, você vai cancelar aí os valores que são iguais, ó. Eu posso cancelar o 20 com o 20, o que é que vai sobrar aqui para nós? Cancelando 20 com 20, vai sobrar 3 sobre 12. Sabemos que 3 é divisor de 12, né? Então 12 dividido por 3 dá 4. Então, isso aqui, simplificando essa fração, eu vou achar 1/4. E sabemos que 1/4 em porcentagem é 25%. Então, 25%, a probabilidade é de 25%. A probabilidade de ser um múltiplo de 5 maior que 8, tirando-se uma bola, cujas bolas são numeradas de 1 a 20 ao acaso, a probabilidade é de 25%. Então, está respondido essa questão usando a condicional, a probabilidade condicional. Vamos ver mais um exemplo para fixação da probabilidade condicional. Essa questão aqui ela é bem mais elaborada, ela caiu na Fundação Getúlio Vargas, São Paulo. Então diz o seguinte: num certo país, bem genérico aqui, 10% das declarações de imposto de renda são suspeitas e submetidas a uma análise detalhada. Entre esses 10%, verificou-se que 20% são fraudulentas. 20% de 10%.
do total de declarações são fraudulentas. E entre as não fraudulentas, observe que 10% são fraudulentas. Então, 90% não são fraudulentas. Então, desses 90% não fraudulentas, 2% são fraudulentas. Temos a pergunta: se uma declaração é escolhida ao acaso, qual é a probabilidade de ela ser suspeita e fraudulenta? Letra A. Letra B. Se uma declaração é fraudulenta, aqui é uma condicional, ó, se ela é fraudulenta, qual é a probabilidade dela ter sido suspeita? Então vamos à solução. Temos aí, colocar aqui a questão para pegarmos os dados dessa questão, os dados que foram informados. Temos aí que 10% das declarações do imposto de renda são suspeitas, 10%. Nós escolhemos um valor aqui, ó, e observe que não foi informado no exercício a quantidade de declarações, mas nós demos aí um valor geral aí, o valor para o número de declarações. Informamos que é 10 mil. Você deve estar perguntando, mas e se não fosse 10 mil, se for 15 mil, 20 mil? Isso não vai influenciar na resposta, como veremos daqui a pouco. Daqui a pouco eu mostro para você que esse resultado aqui, ó, pode ser um valor qualquer. Nós vamos calcular a porcentagem e proporções, então não vai alterar no resultado. Então 10% das declarações, que pode ser um valor qualquer, no caso escolhemos 10 mil para facilitar os cálculos. Então vamos calcular 10% de 10 mil, corta um zerinho, é 1.000. 1.000 são suspeitas. Então das 10 mil, 1.000 são suspeitas. Aí ele diz o seguinte, que 20% dessas suspeitas são fraudulentas. Então eu vou calcular 20% de 1.000. 20% de 1.000, só é cortar aqui 2 zerinhos aqui e multiplicar 20 vezes 10, que dá 200. São 200 são fraudulentas. Então das suspeitas, 20% são fraudulentas, que corresponde a 200 declarações. Bom, temos aí também a informação que 2% das não fraudulentas, que são 9.000, 2% desse resultado vão ser fraudulentas. 2% de 9.000, corta 2 zerinhos, multiplica 2 vezes 90, que dá 180. Então 180 são fraudulentas. Agora eu vou aqui fazer aqui abrir um parênteses aqui para mostrar para vocês que este valor aqui ele não vai influenciar na resposta. Você pode escolher um valor qualquer para ser o número de declarações. Então, por exemplo, aqui nós calculamos aqui, esse valor nós escolhemos 10 mil, mas pode ser um valor qualquer, porque eu vou calcular 10%, vou calcular 10% de um valor qualquer, e depois o resultado aqui, eu vou calcular 20% deste resultado, 20% aqui, ó. Calculamos 20% de 1.000, então 20% de um valor qualquer, 20% de um valor qualquer, que eu chamei de x, corta esse zerinho com esse zerinho, aqui em cima no numerador ficou 2x, e aqui embaixo cancelei 2 zeros, 2 sobre 100. Então é 2%. Ó, 2% do valor. 2% de um valor qualquer. Ou de 10 mil, ou de 5 mil, ou de 30 mil. Sempre aqui vai ser 2%. Então, isso aqui é só para justificar que esse valor aqui ele não vai alterar no resultado. Você pode escolher um valor qualquer para fazer os seus cálculos aqui. Então vamos dar continuidade aí. Então vamos responder a nossa pergunta agora. Foi dados os dados, agora vamos responder a nossa pergunta, letra A. Se uma declaração é escolhida ao acaso, qual é a probabilidade de ela ser suspeita e fraudulenta? Esse E aqui, ele vai representar a intersecção de dois eventos aí, que no caso seria suspeita e fraudulenta. A intersecção que nós designamos por aquele sinalzinho que nós vamos ver aqui na nossa formulazinha, esse sinalzinho aqui, ó. Então, qual é a probabilidade dela ser suspeita e fraudulenta ao mesmo tempo? Então, sabemos que suspeita e fraudulenta são 200. Fizemos o cálculo aqui, ó. Porque das 10 mil,
eu calculei 10% são suspeitas, e dessas suspeitas aqui, que são 1.000, eu calculei 20% que são fraudulentas. Então, 200 aqui seria a intersecção de S com F, da suspeita com as fraudulentas. Então, 200 no total de 10.000 vai ser a nossa probabilidade dessa declaração que foi escolhida ao caso dela ser suspeita e fraudulenta. Está aqui, seria essa a resposta, mas nós podemos fazer aqui a simplificação, ó, cortar 2 zeros aqui, 2 zeros lá, ó. Então vai ficar 2 sobre 100. 2 sobre 100, nós sabemos que em porcentagem é 2%. Então, 2% é a probabilidade dela ser suspeita e fraudulenta. Agora vamos responder a letra B dessa nossa questãozinha. Ele quer saber agora se uma declaração ela é fraudulenta. Essa aqui é a condicional. Sabendo-se que ela é fraudulenta, ó, dado F, ó, fraudulenta, qual é a probabilidade de ela ter sido suspeita? Então, nesse caso aqui, nós vamos usar a formulazinha da probabilidade condicional. A probabilidade condicional diz o seguinte, que vai ser calculada se dado um evento S, na condição de F, ó, dado S, sabendo-se que ocorreu F, ou seja, sabendo-se que é fraudulenta, qual é a probabilidade aqui? Vai ser a probabilidade da intersecção de S com F dividido pela probabilidade de F. A probabilidade de ser suspeita e fraudulenta, a intersecção, nós vamos calcular dessa maneira, são 200, nós já calculamos a intersecção de ser suspeita e fraudulenta, 200 no total de 10.000. E a condicional de ser fraudulenta, o total de fraudulentas aqui é 200 das suspeitas e 180 das não suspeitas, somando 200 com 180, 380. 380 no total de 10.000. Fazendo as simplificações, nós vamos cancelar aqui, ó, 10.000 com 10.000. Aí você vai ter aqui 200 sobre 380, cancelando aqui um zerinho, 20 sobre 38. Dividindo 20 por 38, você vai achar 0,526. Para transformar esse resultado decimal em porcentagem, eu multiplico por 100. Então vai ficar 52,6%. Resultado. Então, 52,6% são declarações fraudulenta. E qual é a probabilidade dela ser suspeita? A condição dela ser fraudulenta. Aí ele pergunta qual é a probabilidade dela ser suspeita. 52,6%. Então fizemos aqui 2 atividades mostrando como se aplica a probabilidade condicional. Na próxima aula daremos sequência ao estudo das probabilidades.